Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre minha trajetória até aqui e tirar dúvidas em geral. Só esperar mais algumas pessoas entrarem. Esperar 2 minutinhos, tá? Olá! Tô esperando 2 minutinhos todo mundo entrar. Só esperar 2 minutinhos, tá? Vou conversar com vocês um pouquinho sobre minha trajetória até aqui, tirar dúvidas em geral. Oi, Juju! Oi, Mônica! Então, acho que eu já vou começando, né? Seguinte, eu queria começar contando um pouquinho da minha história, né? Pra depois vocês irem tirando dúvidas em geral, conforme as pessoas forem entrando aí. Pra quem não sabe, eu sou formada em design gráfico, né? Tem nada a ver com a área de doulagem, da área da saúde. Me formei numa área de artes. Mas, desde a adolescência, eu gostava muito desse assunto de parto. Muito. Eu nasci e cresci numa família que todas as mulheres tiveram parto normal, parto vaginal, né? Mesmo eu tendo nascido na geração dos anos 80, que foi o boom das cesarianas, minhas tias, minha madrasta, minha sogra, depois eu fui conhecê-la aí também, minha mãe, todo mundo só teve parto normal. Ninguém tinha tido cesariana. E aí, isso era muito natural pra mim, sabe? Falar sobre esse assunto. E aí, quando eu falava que eu queria ter filhos, eu falava que eu queria ter parto normal. Só que eu não entendia nada do assunto, né? E as minhas amigas, né, na adolescência, né, não tava nem pensando nisso ainda, mas falavam, Deus me livre, sentir dor. Hoje em dia eu já mudei a cabeça de todo mundo. Só delas me acompanharem aqui, elas já mudaram a cabeça. Mas até o teu Fernandinho ainda falavam isso. Deus me livre, sentir dor, quero cesariana. E eu achava que era um absurdo, né? Gente, nós somos animais, somos mamíferos, né? Deus nos criou. Como assim vocês querem uma cesariana? Não é possível, o parto normal é o normal. Eu achava aquilo absurdo, eu tentava convencer elas, buscava artigo sobre parto normal e cesárea pra mandar pra elas, e elas estavam nem aí pra mim, né? E aí, enfim, passou o tempo, eu me formei em design, fui trabalhar numa multinacional aqui do Brasil. Eu era designer lá, eu era web designer dessa empresa, mas eu não gostava do meu trabalho. Eu dizia que eu gostava muito de design, gostava muito mesmo, mas faltava aquele tesão, sabe? Pela coisa que eu tava fazendo. Faltava, assim, me sentir realizada, me sentir que eu tava fazendo a diferença na vida de alguém. Porque eu sempre fui essa pessoa que gosta de fazer a diferença, né? Tem esse lado romântico da vida. E aí, na hora do almoço, eu tinha 2 horas de almoço, eu já estava casada, uma das minhas amigas do trabalho que se formou comigo na faculdade, me mostrava vídeos de parto, falou do renascimento do parto pra mim, me mostrava vídeos de parto domiciliar, de parto humanizado, e a gente viu um site que na época existia, que era Partos no Rio, e a gente ficava ali vendo vários vídeos. Eu já pensava em ser mãe, eu sempre tive essa coisa maternal na minha vida muito forte. Eu sempre fui aquela que cuida dos outros, que cuida da família, que cuida dos amigos, que se preocupa com todo mundo. E eu tava lá, né? Mas como designer, trabalhando e vendo esses vídeos, já pensando em ser mãe. Quando eu engravidei, primeira coisa, eu tinha pavor de hospital, pavor assim de sofrer intervenções desnecessárias.
Quando a minha mãe me contava dos partos dela, do piquezinho no períneo, eu ficava em pânico, falava, Deus me livre de passar por isso, me cortarem, Deus me livre. E aí, quando eu engravidei, em 2015, a primeira coisa que eu fiz foi assistir o Renascimento do Parto. E quando eu vi o Renascimento do Parto, a primeira coisa que eu decidi foi que eu queria ter um parto domiciliar. Para quem não sabe, né, quem é novo aqui, o parto domiciliar ele é considerado seguro, tão seguro quanto o parto hospitalar pela Organização Mundial da Saúde. Isso porque as gestações de baixo risco elas não devem ser medicalizadas, né? Elas devem ser naturais. Tudo acontecer de forma natural e fisiológica, como deve ser. Nós somos criações de Deus, nós somos mamíferos. E então o parto domiciliar hoje em dia ele é planejado. Naquela época, sei lá, das minhas bisavós, não existia pré-natal. Você não tinha como saber como é que estava aquele bebê, como é que estava aquela mulher. Hoje em dia, com o pré-natal, você consegue identificar que mulheres podem ter um parto domiciliar, que mulheres não podem ter um parto domiciliar, que bebês que podem nascer em casa, que bebês que não podem nascer em casa. E aí eu tive, e claro que elas levam também o equipamento de reanimação neonatal, primeiros socorros básicos que teria no hospital. E aí eu me programei para ter um parto domiciliar, estava muito confiante, eu não tinha medo do parto, eu não tinha medo da dor. Talvez por eu ter vindo dessa família, né, que todo mundo falava de parto normal como se fosse mil maravilhas. Isso era muito natural para mim. Então eu não tinha medo do parto, eu não tinha medo da dor. Tive um parto muito tranquilo. Só que assim, quando eu decidi que eu queria ter um parto domiciliar, eu comecei a estudar muito. Porque eu sabia que aqui no Brasil as pessoas têm preconceito com parto domiciliar. E aí eu resolvi estudar muito pra me embasar cientificamente e não ficar ouvindo besteira no meu ouvido, que eu sou aquela pessoa que não tem paciência pra ficar ouvindo essas besteiras. E aí, eu até discutia muito com a minha mãe no início, porque minha mãe não aceitava o parto domiciliar, ela queria me convencer do parto hospitalar e eu não ia ter nada que me convencesse, né? Eu sou determinada, decidida, não tem ninguém que mude minha ideia. E aí, eu tive um parto domiciliar muito tranquilo. Foi um parto considerado rápido para primeiro filho. Acho que muito pelo meu emocional, né? Porque o emocional influencia muito. Então, eu tava muito entregue, sabe? Eu tava muito tranquila, relaxada. E, enfim, daí, o que aconteceu? Além do parto ter sido muito tranquilo, a amamentação também foi muito tranquila. Eu também me informei muito, dei a sorte do Fernandinho ser um bebê que já nasceu já sabendo pegar o peito maravilhosamente bem. Foi tudo muito, assim, instintivo como tem que ser, né? Só que eu gosto de falar aqui do instinto aliado ao conhecimento, né? Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu estudei muito, mas também me guiei pelos meus instintos. Eu estava muito conectada com o meu corpo, com o meu filho. Então, foi tudo muito natural pra mim. A amamentação foi muito natural pra mim. Eu não tive problema nenhum mesmo. E aí, numa das visitas pós-parto que as enfermeiras obstétricas, minhas parteiras, fizeram, elas falaram, brincando pra mim, Lua, foi tudo muito fácil pra você, não é possível, né? Faz outro logo. Aí eu falei, não, vou virar doula. Já tô passando um monte de informação pra minhas amigas. Só que assim, falei brincando, não tinha caído a ficha. E eu já tava naquela busca, né? Porque eu ficava pensando assim, cara, agora eu sou mãe. Eu não quero mais trabalhar na frente do computador 8 horas por dia numa empresa, ficar longe do meu filho. Eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe, eu quero cuidar do meu filho. E eu não me sinto realizada com design. O que eu vou fazer? Só que quando a gente trabalha com uma coisa, né, numa área, a gente pensa dentro daquela caixinha, a gente não pensa além. Então eu falei aquilo brincando. E aí as minhas enfermeiras obstétricas é que falaram, Lu, tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com você. Por que você não faz o curso de educação perinatal? Você adora ensinar as pessoas. Você adora estudar sobre as evidências científicas. Então vai fazer o curso de educadora perinatal. Quando elas falaram isso, meu marido começou a falar também. Caraca, tem tudo a ver com ela. Ela sempre gostou de cuidar dos outros, sempre gostou de cuidar das pessoas. Tem tudo a ver com ela. Aí, quando eles falaram, parece que a ficha caiu, sabe? E eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero cuidar de outras pessoas, eu quero ajudar outras mulheres a terem os seus filhos de forma respeitosa. Eu quero ajudar outros bebês a chegarem de forma respeitosa, porque a forma de nascer muda o mundo. Aliás, eu hoje estava terminando de ler esse livro aqui, ó. Recomendo muito. Bebê do Amanhã. Esse livro fala justamente sobre isso. Esse livro fala justamente sobre como as emoções na gestação... Isso já é provado cientificamente, tá? Pela neurociência, tá, gente? Não é uma coisa que o autor inventou, não. Já é comprovado, já tem evidências científicas que
uma gestação bem-vinda, uma mulher que passa por uma gestação tranquila, vai fazer toda a diferença para esse bebê, para o futuro desse bebê, para a saúde física, mental, espiritual e emocional desse bebê. Então, a forma de nascer, o parto, como acontece também, porque o parto por si só já é um evento estressante para o bebê, né? Imagina que o bebê tá dentro da barriga, no escurinho, no meio de um líquido, ouvindo poucos barulhos, poucos sons, pouca exposição à luz, e de repente passa para esse mundo aqui fora, com tanta luz, tanta cor, tanto barulho. Então, o momento do nascimento ele deve ser tão respeitoso a ponto de que se remeta à vida intrauterina. Ou seja, tem que ser um ambiente tranquilo, calmo, a meia luz, que não esteja frio o ambiente, que esse bebê quando nasce vá direto pro colo da mãe. Então, esse livro é maravilhoso, super indico, porque fala sobre tudo isso que eu falo aqui no meu Instagram. E aí, inclusive, foi por conta disso, de acreditar muito nisso, né, de como a forma de nascer muda o mundo, de como a forma de gestar muda o mundo, de como a forma de você criar uma criança muda o mundo. Ou seja, se você prestar atenção, existe também um documentário chamado... como é que é o nome do documentário? O Começo da Vida. Passou no cinema alguns anos atrás, acho que agora, não sei se tem, não, acho que não tem no Netflix. O Começo da Vida. Esse documentário, ele fala sobre como realmente é importante a gente se atentar ao nosso olhar, voltar o nosso olhar, nossos olhares para, desde a concepção, gestação, até os 3 primeiros anos de vida da criança, principalmente, mas também até os 7 anos, que é a primeira infância todinha. Porque é onde o cérebro está se formando. Então, existe sim influência genética nos seres humanos, mas descobriram pela neurociência que a maior influência vem do ambiente que essa criança vive. Então, todas as experiências que esse bebê passa na vida intrauterina, ainda dentro do útero da mãe, todas as experiências que essa mãe passa, o bebê sente. Eles trocam pensamentos, existe uma conexão telepática muito grande. Então, quando eu criei o Materniza, foi pensando em ser um espaço multidisciplinar que abordasse todos os assuntos, porque assim, eu sou doula, mas eu também sou mãe. Então, que abordasse todos os assuntos que visassem esse respeito, esse olhar para com o bebê e a criança. Que olhassem para a criança entendendo o desenvolvimento infantil e respeitassem esse desenvolvimento, porque dessa forma também as mães passam pelos desafios dos pais também, né? Pelos desafios da parentalidade de forma mais leve, mais tranquila, mais porque você está mais consciente do que está acontecendo. Entende a sua criança, né? Não significa que não vai botar limite na criança, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Enfim, daí quando eles falaram isso, eu falei, realmente é isso que eu quero pra minha vida. Porque nisso eu vou conseguir trabalhar com uma coisa que eu gosto, que é parto, um assunto que eu gosto, com educação perinatal, porque eu gosto de ensinar, de passar conhecimento para outras pessoas, e ao mesmo tempo vou estar ajudando no futuro da humanidade. Claro que eu sou uma, né? Óbvio que eu tenho humildade de saber que eu sozinha uma andorinha sozinha não faz verão. Mas eu sou mais uma que pode estar ajudando mais bebês a chegarem de forma respeitosa, para que sejam bebês que não sejam expostos à violência, que não sejam expostos a depressões, porque a gente está vivendo na sociedade, numa era que tem a pandemia de depressões, de transtornos psicológicos, né? Por conta da forma de nascer, por conta da forma de gestar, por conta da forma de criar os filhos. E por isso que eu quis trabalhar com isso, né? Então, assim, eu me encantei por esse universo do parto, do nascimento, muito pelos bebês, pensando em ajudar bebês a virem de forma respeitosa para mudar a vida desses bebês para a vida toda dele, porque a forma de nascer, a forma de gestar, a forma de criar vai refletir por toda a vida adulta desse bebê, tá? É para sempre. São marcas que ficam para sempre no inconsciente, no subconsciente da criança. Então, eu entrei nesse universo pensando nos bebês, mas acabei me apaixonando também pelo parto em si, pelo renascimento que as mulheres passam, pela transformação que é linda de ver as mulheres passando por isso. Então, daí eu fiz o curso de doula, esperei o Fernandinho ficar um pouquinho maior também, né? Porque ele estava muito recém-nascido quando eu descobri isso, que eu queria isso pra minha vida. Quando ele estava com 1 ano e 4 meses, vai fazer 3 anos esse ano que eu fiz o curso de doula, consultora em amamentação, e criei o Instagram
para falar desses assuntos com vocês. Claro que eu acabo falando mais de parto, de amamentação, porque são as áreas que eu estudo mais, que são as áreas da minha profissão. Mas eu também estudo sobre outras áreas, eu fiz cursos profissionais de introdução alimentar, só que eu não sou nutricionista, eu posso ser propagadora dos métodos, né? Mas não posso passar cardápio nem dieta, porque eu não sou nutricionista, não sou fonoaudióloga, não sou pediatra. Mas eu estudei muito sobre esse assunto também. Então, todos esses assuntos que têm a ver com a maternidade, tudo que eu vou fazer com meu filho, todas as etapas do desenvolvimento dele, ou de rupturas, como desfraude, como desmame, eu sempre estudo. Porque a gente estuda para tudo, para vestibular, para concurso público, para entrevista de emprego, e as pessoas não estudam para ser mães, para ser pais. Acham que é só levar no instinto. Não que eu não esteja validando os instintos aqui. Os instintos são importantes, sim. São muito importantes porque cada criança é única. Cada pai e cada mãe são únicos. E ninguém melhor para conhecer o que funciona melhor para você do que vocês mesmos. Então, os instintos são muito válidos, mas os instintos aliados ao conhecimento. Porque numa entrevista de emprego, você vai estudar sobre aquela empresa, mas você também vai se deixar levar pelos seus instintos ali na hora de falar, né? Mesma coisa ser pai e ser mãe, você tem que estudar. Tem que estudar, entender o desenvolvimento infantil, como eu faço todas as etapas do meu filho, eu estudei. E, além disso, levo também com base nos instintos. Por exemplo, eu sou consultora em amamentação, aprendi as técnicas de desmame. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nas técnicas de desmame, a gente não orienta a fazer primeiro o desmame noturno, porque o desmame noturno é mais difícil, a criança não tá meio inconsciente dormindo, né? Então, primeiro a gente tem que fazer o estabelecimento diário das mamadas. Comigo não funcionou assim. Comigo funcionou fazer direto o desmame noturno. Então, eu conheci as técnicas, eu estudei, eu tive conhecimento, mas também aliei aos meus instintos. Entendeu? Eu conhecia o meu filho, eu sabia que ia dar certo. Então, eu acho que todo mundo deveria fazer isso, porque eu prego aqui muito essa coisa da maternidade consciente, a parentalidade consciente, você entender as crianças em todas as suas fases, desde a concepção, gestação. Eu adoro quando chega aqui pra mim tentantes, mandando mensagem falando, eu gostei muito do seu perfil, mas eu nem tô grávida não, tô tentando. Ou então nem tá tentando, nem é tentante, mas assim, um dia quer ser mãe, né, que a gente chama de pensantes. Gente, melhor coisa. Essa pessoa vai ter muito mais tempo para se preparar, que se todo mundo fosse assim, seria maravilhoso. Ia estar muito mais pronta quando chegasse, né? Ia ter menos anseios, menos medos, né? Menos ansiedade. Ia saber lidar melhor com cada fase. Então, é isso que eu prego aqui. Vocês podem fazer pergunta, gente. Eu tô aqui falando da minha vida, mas vocês podem fazer pergunta em relação a tudo. Não só sobre a minha vida, não, tá? Sobre esses temas que eu tô falando. Sobre parto, sobre gestação, sobre amamentação. E sobre os assuntos que eu não sou profissional, mas que eu também estudo como mãe. Que eu posso falar aqui como mãe, né? Introdução alimentar, disciplina positiva, o que vocês quiserem saber. Eu sei que a primeira pergunta sempre demora a sair, né? Mas façam as perguntas, por favor. Não me deixem no vácuo. Paulinha, você tá aí. Fala aí comigo. Paulinha, tem mais gestantes aqui minha que eu tô vendo, né? Juju, Mônica. Vou ler aqui. Deixa eu só botar um filtro básico, porque eu já tô o dia inteiro agora eu já tô cheia de olheira, né? Vamos lá. Sempre fiz atividade física e por causa da gestação não sei o que me passa. Estou com muito medo de fazer exercício e fazer mal pro bebê. O que posso fazer? Olha, não sou profissional de educação física, não sou médica, mas eu sei que a atividade física, pelo contrário, ela é muito indicada, não faz mal ao bebê. Ainda por cima, se você é uma pessoa que já era ativa fisicamente. Se você já era uma pessoa ativa fisicamente, menos ainda vai fazer mal. Se você é uma pessoa sedentária, nunca é tarde para começar. Ainda na gestação é importante começar. Mas aí é óbvio que tem que começar de uma forma mais leve, porque seu corpo não está acostumado, não vai fazer um crossfit, né? A não ser que você vai começar com um profissional junto. Mas a atividade física é muito importante. Inclusive pro bebê também, né? Não deixa de fazer, não. É saúde física e é saúde mental. E como acaba sendo saúde mental, tenho certeza que atinge o bebê. Então deve ser muito bom pro bebê.
Teodoro dorme muito, mas sempre que tomo suco de maracujá, tu acha que tem relação a alguma coisa com a cabeça? Olha, a amamentação, teoricamente, não influencia no bebê dessa forma, né? Tipo, é igual falar que feijão vai dar cólica no bebê. Não é todo bebê, né? A gente tem que individualizar. Então, como a gente tem que individualizar, se você tá reparando que quando você toma suco de maracujá, ele dorme muito, pode ser real. Pode ser que pra ele funcione dessa forma. Não é que vai funcionar pra todos os bebês. Mas daí que entra aquela coisa que eu falei dos instintos. É conhecimento mais instintos. E o seu instinto materno tá dizendo pra você que quando você toma suco de maracujá, ele dorme muito. Se você reparar que realmente está acontecendo direto, pode ser verdade sim. Pode ser isso que está acontecendo mesmo. Queria saber sobre incontinência cervical. Olha, não sei o que seria incontinência cervical. Provavelmente é melhor perguntar isso para um médico, tá? Pode perguntar, gente. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Mandaram uma caixinha aqui, pedindo o nome do livro de novo. Aqui, ó, o livro é O Bebê do Amanhã, é do Thomas Verne. E tem também outros do Thomas Verne que falam também sobre isso. Tem um chamado, eu não sei como é que é o nome em português, porque eu não achei esse livro traduzido, mas se chama The Secret Life of the Unborn Child. A vida secreta dos bebês que estão dentro do útero ainda, né? E tem esse aqui também, ó. Não sei se tem em português também esse. Também é do Thomas Verne. Todos eles falam sobre essa coisa que eu tava falando, que é por conta disso que eu criei o Materniza, né? Todos eles falam sobre a importância das emoções da gestação, do parto, da criação, da forma como a gente cria os filhos. Lu, pela sua experiência, o que você vê mais que funciona? Cama compartilhada ou berço acoplado na cama? O que você vê que funciona para a maioria? Sei que cada caso é diferente. Exatamente, cada caso é diferente. Eu, Luísa, sou muito a favor da cama compartilhada. Mas eu considero o berço acoplado na cama compartilhada também. Porque fica uma extensão da cama. Então, tanto faz pra mim a cama compartilhada mesmo ou o berço acoplado na cama. Então vai de família pra família, né? Vai de família pra família. Porque pra mim as duas coisas são cama compartilhadas. O Fernandinho, por exemplo, até 2 meses dormiu no berço acoplado. A gente tirou a grade, abaixou o berço na altura da cama. E era uma extensão, porque ele era muito pequenininho, eu ficava com medo de esmagar ele. Mas depois dos 2 meses que eu relaxei, vi que não ia acontecer, e começou a dormir na minha cama direto mesmo, direto na cama. Então, acho que, de qualquer maneira, é cama compartilhada. E para cada família vai funcionar de um jeito. E outra coisa, na verdade, a família se adapta ao bebê, não é o bebê que se adapta à família. Então, muitas vezes os pais não querem fazer cama compartilhada e não conseguem dormir. E aí esse bebê, quando coloca na cama, deixa os pais dormirem. Então, eles já acabam fazendo cama compartilhada, porque eles têm que se adaptar ao bebê, não o bebê a eles. E o contrário também, já aconteceu também de ver famílias que queriam a cama compartilhada, mas quando o bebê dormia do lado da mãe, sentindo cheiro, ficava o dia inteiro, a noite inteira no peito. E quando colocava no berço, não acoplado no berço ao lado da cama, junto, até porque a recomendação é que durma no mesmo ambiente dos pais no primeiro ano de vida, né? Por conta de risco de morte súbita, né? E perto dos pais eles estão sempre de olho. Então, daí, nesse caso, como o bebê acordava muitas vezes, a família queria fazer cama compartilhada, mas funcionou pra eles melhor botando o bebê no berço. Então, assim, para cada família vai funcionar de um jeito. Eu sou a favor da cama compartilhada. Pratiquei a cama compartilhada até hoje, pratico porque a gente aqui mora com minha avó, só tem um quarto, né, pra gente. Eu não sei o que pode ser incompetência cervical. Não sei. Meu berço tá servindo só de mesa de cabeceira. O meu também. O meu virou bagunça, acabei vendendo depois. Olha o Ed. O Ed é o maior propagador da minha profissão, gente. Cama compartilhada é igual a doula, vida. Isso aí. Sling também, sling é vida. São coisas assim na vida que doula... doula
cama compartilhada, sling, tudo assim, ó. Tudo que faz a sua vida fluir muito mais fácil. E aí? Falem mais, falem mais, falem mais. Manda mais. Não me deixe no vácuo, hein? Gente, outra coisa, não existe pergunta boba, tá? Não fica com vergonha de fazer pergunta, não. Não existe pergunta boba. E se tiver com vergonha, ainda assim, aqui embaixo tem como você me mandar a pergunta só pra mim, sem ninguém ver, tá? Não existe pergunta boba. Porque o que pra mim é óbvio, para as pessoas que estão começando a aprender não é óbvio. Então, pode perguntar. Quem aí quer... Pode perguntar também sobre o trabalho da doula. Paulinha, que eu sei que vai virar doula, né? Minha ex-gestante, que virou amiga e vai virar colega de profissão. Se quiser perguntar alguma coisa sobre o nosso trabalho. Os benefícios do sling. Então, o sling, ele é um carregador de bebê, de pano, né? Que quando você coloca o bebê dentro do sling, ele remete à vida intrauterina, porque o bebê fica bem acolhidinho, bem apertadinho, igual ele ficava no útero, né? Porque no útero... Deixa eu pegar o bebê aqui. No útero, o bebê fica como? Tô sem mão, mas... O bebê fica, né, com as perninhas assim, fica todo encolhidinho, todo curvadinho. No sling, ele não vai ficar assim com as perninhas assim, mas vai ficar todo apertadinho também, igual ele ficava no útero. E vai ficar no contato pele a pele, sentindo o cheiro da mãe, sentindo os batimentos, ouvindo os batimentos cardíacos da mãe, ouvindo a voz da mãe. Então, eles relaxam muito, porque remete à vida intrauterina. Então, faz essa transição para a vida aqui para fora de forma mais gentil com o bebê. E é ótimo para a mãe também, porque a gente sente falta da barriga, por incrível que pareça. É muito gostoso ficar com eles ali assim, bem apertadinhos. E, além disso, a gente consegue ficar com as mãos livres e fazer as coisas, né? Às vezes o bebê não quer sair do colo. Meu filho, por exemplo, era um que não dormia fora do colo. Então o sling salvava a minha vida. Eu conseguia fazer minhas coisas, né? Tomar banho, jantar, eu deixava ele com a minha avó, porque o Caio trabalhava muito viajando na época. O que você acha fundamental na ter na sua bolsa de doula? Então, eu levo muitas coisas, mas eu acho que o que eu mais uso é o óleo de massagem, que eu faço personalizado para cada gestante com aromaterapia, né, com os óleos essenciais. O óleo de massagem é o que eu mais uso, porque massagem é o que mais pessoas mais gostam. A bolsa de água quente, porque às vezes as mulheres não estão com muita dor na lombar, principalmente no início do trabalho de parto, ficam com dor mais no baixo ventre, aqui embaixo da barriga. E é uma região que não dá pra fazer massagem. Então, a bolsa de água quente é maravilhoso pra isso. Por conta da bolsa de água quente, eu levo uma leiteira e o rabo quente, que a gente liga na tomada e esquenta a água, ferve a água ali. E isso ali também eu acho fundamental, porque chega no hospital, não tem onde ferver a água. A água do chuveiro não sai quente a ponto de esquentar a barriga da mulher pela bolsa. Então, eu gosto de levar o rabo quente e a leiteira, para que eu consiga ferver a água. Até quando a banheira não está funcionando direito, a gente consegue ferver a água com rabo quente. Então, esquentar a água, né, da banheira com rabo quente, então é ótimo. Eu gosto muito de levar o óleo, a bolsa de água quente, o rabo quente, a leiteira, o rebozo. O rebozo é essencial, eu acho essencial. E aí tem outras coisas que eu levo, mas que dá para improvisar. Por exemplo, leque, que a mulher fica sentindo calor, frio, calor, frio, calor, frio. E quando sente calor... Se não tiver com leque, dá pra improvisar com algum papel, alguma coisa que você acha lá na hora, uma prancheta. A bola eu acho essencial também, mas não é tão essencial quanto as outras coisas. A gente consegue improvisar, porque muitas vezes o casal tem a bola, ou no hospital tem a bola, ou outras posições que a gente coloca a mulher. O que mais que eu levo? O difusor de ambientes eu levo, mas também não acho tão essencial assim. Os mais essenciais foram as coisas que eu falei primeiro, né? Eu levo também sempre o livrinho do Spinning Babies, para lembrar todos os exercícios. Acho que é isso. Não sei se eu tô esquecendo, mas com certeza estou esquecendo de coisa, porque minha bolsa, gente... Outro dia me zoaram, falaram, nossa, parece a bolsa do Mestre dos Magos, que sai de tudo nessa bolsa. Como funciona o atendimento da doula, no caso, o seu trabalho? Bom, cada doula vai ter sua especificidade, né? Então, cada doula vai trabalhar de um jeito. Vou falar como eu trabalho, como você mesma perguntou. Eu faço atendimentos pré-parto para trabalhar a parte de educação perinatal, que é a parte de informação, né? Informar essa mulher com base em evidências científicas,
E são 4 encontros normalmente, mas quando a mulher me contrata muito no iniciozinho, que eu acho ótimo, pra não ficar com buracos muito grandes sem atendimentos, eu acabo fazendo mais encontros. E aí, existem vários assuntos para ser abordados, né? Tem amamentação, que eu faço uma consultoria pré-parto de amamentação, fase do trabalho de parto, fisiologia do trabalho de parto, que acaba falando dos spinning babies também. Intervenções, evidências científicas, motivos reais de cesariana, plano de parto, em extragestação, todos esses assuntos a gente aborda. Cenário obstétrico brasileiro, quando a mulher chega muito no início perdida, sem saber para onde ir. Cenário obstétrico brasileiro. Tem mulheres que são mais empoderadas e que já estão estudando por conta própria e que estão com equipes que fazem um pré-natal bem completo. Por exemplo, a Juliana, que está aqui, minha gestante, ela está com a Bia. A Bia já faz um pré-natal muito completo. Então, muita coisa a própria Ju já sabe, né? Eu fui fazer também um encontro essa semana com a Mônica. Eu acho que a Mônica tá aqui também. A Mônica já tinha feito o meu curso de amamentação. Então, no encontro de amamentação, eu só fui fazer uma coisa genérica, assim, pra ver se ela sabia tudo mesmo, se ela tinha lembrado de tudo e complementar o que ela não soubesse. Então, eu tento individualizar cada caso, né? Esses são os assuntos gerais que a gente aborda, mas claro que a gente acaba conversando sobre outras coisas. Eu, com a Mônica, por exemplo, a gente fica conversando sobre criação de filhos, às vezes eu falo de introdução alimentar com a pessoa, tem nada a ver com os assuntos de parto, mas que a pessoa já sabe todas as outras coisas e ela tem interesse em saber de introdução alimentar, eu falo, porque eu fiz o curso de BLW, Introdução Alimentar Participativa, que era um curso profissional na época, hoje em dia não existe mais. Então eu tive muitas aulas com vários profissionais, é um curso multidisciplinar que eu fiz. Então, eu sei propagar o método, né? Então, eu posso abordar desses assuntos também. Então, eu tento individualizar cada casal. Mas a maioria a gente fala sobre fases, fisiologia, do trabalho de parto, amamentação, cenário obstétrico só quando a mulher chega muito perdida, sem saber pra onde ir, né? E evidências científicas, intervenções, motivos reais de cesariana são os assuntos que a gente acaba abordando mais. E aí, no parto, a doula é a primeira a chegar, né? A gente chega na fase latente ainda, primeira a chegar, última a sair. A gente trabalha o alívio da dor, apoio emocional, apoio físico, enfim, orienta posições, orienta exercícios, se precisar, porque a gente também não vai ficar intervindo à toa, né? A gente fala muito das intervenções, tem intervenções desnecessárias da doula também. E no pós-parto tem uma consultoria de amamentação já incluída, quando precisa. Quando não precisa, de qualquer maneira, tem uma visita pós-parto pra gente conversar um pouquinho sobre a experiência, como é que foi, fechar esse ciclo, né? Falar sobre o puerpério, fazer o print da placenta. Tem muita doula que gosta de fazer o print da placenta no hospital. Já leva e faz lá. Eu não gosto. Por quê? Vou explicar. Eu amo fazer o print. Eu amo pintar a placenta. Eu adoro, eu sou apaixonada pela placenta. Mas, cara, a placenta não é minha. Eu acho que é direito, não criticando outras doulas, não, tá? Cada uma trabalha da forma que acha melhor. Mas eu acho que, poxa, a placenta não é minha. Se o casal quer pintar a placenta, por que eu vou pintar a placenta? Né? Eles não podem ter essa recordação deles pintando a placenta, que foi a casinha do bebê. Então eu gosto de levar pra... Eu normalmente trago pra minha casa, congelo. Já tá todo mundo acostumado a ter placenta aqui no meu congelador. E aí na visita pós-parto eu descongelo, levo pra eles pintarem. Porque no hospital acaba que eles não conseguem pintar. A mulher tá com o bebê no colo, o pai tá entretido também com a mulher e com o bebê. E aí a doula que vai fazer o desenho. Eu adoraria, eu amo. Às vezes o casal não quer fazer o desenho. E aí eu faço. Mas a maioria acaba gostando, sente esse prazer. Porque pintar é terapêutico, né? Ainda mais pintar a placenta, que foi a casinha do seu bebê. Então eu gosto de levar pra casa, pra visita pós-parto, pra deixar o casal pintar. Ontem, inclusive, eu fiz uma visita pós-parto que foi muito gostoso, que foi a mãe, o pai e o avô da criança pintando. Foi muito gostoso. Eu não fiz nada, só fiquei olhando. E é muito gostoso também. Tem bola na perinatal, Lu, ou tem que levar? Perinatal não tem bola. No SUS tem, na perinatal não tem. Acreditem se quiser. Não sei se agora eles estão comprando, né? Não sei se alguém já reclamou. Podiam pedir, né, para as pessoas comprarem bola. Mas até onde eu sei não tem bola, não. Teve uma época que teve, mas há muito tempo. Não tem mais bola, não. Tem que levar, tá? Se você não tiver, eu tenho. Quando a gestante tem, eu não levo a bola, porque é um trambolho para levar. Quando a gestante não tem, aí eu levo. O rebozo, o que é o rebozo? Me perguntando. O rebozo é um tecido, é que não tem como pegar agora aqui, tô aqui segurando o celular.
e tá lá no outro quarto. Mas o rebozo é um tecido mexicano. Parece uma manta, só que é mais estreita. Serve mil e uma utilidades. Serve para fazer exercícios de spinning babies. Serve para mulher puxar. Você deve ter visto já foto das mulheres puxando um tecido para dar mais energia, dar mais sustentação para elas, mais força na hora do expulsivo. Elas puxam aquele tecido. Serve para fazer uma massagem no quadril também. Tem mulheres que amam, tem mulheres que odeiam aquela massagem com rebozo na hora da contração. Serve para mil e uma utilidades o rebozo. Por isso que o rebozo serve para aquecer se a mulher tá com frio. Serve para me aquecer quando eu tô com frio, que às vezes acontece. Então o rebozo serve para mil e uma utilidades, tá? A Mônica tá falando, foi maravilhoso, podia ter ficado o dia todo. Eu também, também acho, porque, nossa, é tanto assunto pra falar sobre maternidade, tanta coisa pra contar, tanta experiência pra contar, tanta coisa que eu já estudei, mesmo não sendo a minha área profissional. Eu gosto muito de falar sobre essas coisas. Como é isso de pintar a placenta? Bom, a gente descongela a placenta depois, se estiver congelado, né? Depois eu enxugo, eu posso fazer o print com sangue, que a placenta tá aqui, né? Vamos supor que a placenta esteja aqui. Eu vou lá com papel e printo com sangue pra ficar uma recordação do parto. Aqui nos meus destaques tem um destaque sobre print de placenta. Tem vários exemplos aqui de print que eu já fiz. Daí a gente carimba, é um carimbo, né? Um carimbo da placenta pra guardar de recordação, porque a placenta, o lado fetal, o lado que fica pro bebê, ele parece uma árvore da vida. E literalmente a placenta é uma árvore da vida, né? Quem nutre o bebê durante toda a gestação. Então acaba sendo uma recordação do parto. E aí, quando além do sangue, a gente também pinta, né? Você pode pintar ou com guache ou com aquarela. E pinta a placenta e carimba com papel ou com uma telinha. E guarda de recordação também. Às vezes a gente pinta também o pezinho do bebê junto. Ó, a Paula tá lembrando que a bola do SUS é giga. O problema do SUS é que tem bola, mas ela só tem um tamanho de bola. E a gente sabe que se não for o tamanho adequado para gestante, não fica confortável, não melhora o trabalho de parto. Então, às vezes é bom ter a própria bola também. Final da despedida de barriga, que momento. A fala da despedida de... não, peraí, tem mais uma pergunta antes. No seu começo da doulagem, você fez voluntariado em alguma maternidade? Fiz. Na verdade, antes de fazer voluntariado na maternidade, eu fiz um voluntariado, porque no meu grupo da formação, as coordenadoras ficavam mandando quando tinha gestante de muita baixa renda que realmente não tinha condição de pagar. E aí eu peguei uma gestante que podia pagar só os custos. Então eu fiz esse primeiro atendimento assim. E fui fazer voluntariado no Herculano Pinheiro, que aqui no Rio de Janeiro é a única maternidade que tem voluntariado. Mas eu não fui fazer voluntariado no Herculano para ganhar experiência. Porque, engraçado, para parto eu não sentia que eu precisava ganhar experiência. Claro que eu precisei, depois eu vi que eu precisei. Mas eu não tinha insegurança de atender parto, não fiquei insegura para atender parto. A amamentação eu já fiquei, porque a amamentação é muito mais técnicas, muito mais coisa para estudar. E parto eu não ficava insegura. Eu fui fazer o voluntariado também pela questão do voluntariado em si, sabe? De ajudar quem precisa. Então, eu fui fazer o voluntariado por isso. Fiquei 2 anos lá. Eu não vou dizer que eu saí, porque eu tenho vontade até de voltar. Eu pedi para me afastar no final do ano passado, por questões pessoais. Mas até hoje eu não voltei, porque eu não tô tendo como voltar. Mas... cara, uma coisa que me fazia muito bem, muito bem. Não pela experiência, tanto é que eu já tava lá 2 anos. Mas me fazia muito bem ajudar quem precisa, sabe? A gente... Não tô falando isso pra me gabar, não, gente. Mas é porque é muito bom. Quem já fez um trabalho voluntariado sabe como enobrece a gente, como engrandece a nossa alma, como alimenta o nosso espírito, né? Ajudar quem precisa. E as mulheres ficam muito gratas. As mulheres às vezes nem sabem o que é doula e no final do parto elas ficam muito gratas. Outras sabiam, eu peguei algumas mulheres que até sabiam o que era doula, estavam bem informadas. Mas lá são gestantes de muito, muito baixa renda mesmo, né, Herculano Pinheiro. Eu nunca vi ninguém lá com uma qualidade de vida um pouquinho melhor, não. Todo mundo que eu peguei lá para atender era mulheres muito, muito humildes.
Fala da despedida de barriga. Despedida da barriga é um momento... Não vou ficar entrando em detalhes para não estragar a surpresa. O que eu mais gosto da despedida de barriga é que mesmo as mulheres sabendo que tem o belly mapping, mesmo as mulheres, que é o desenho na barriga, e mesmo as mulheres sabendo que tem o escaldapés, todas as vezes, não teve uma vez que eu tenha ido, que as pessoas não tenham falado pra mim assim, nossa, Lu, me surpreendi. Foi maravilhoso. Eu não esperava que fosse tudo isso. Que realmente é muito emocionante, né? Na gestação a gente já tá mais emotiva. E é muito emocionante mesmo, muito gostoso. E é uma forma de fortalecer ainda mais o meu vínculo com aquela família. Eu sinto muito, eu sinto muito, não é que eu sinta muito, né? Eu sinto muito forte o quanto fortalece o meu vínculo com o casal depois da despedida de barriga. Às vezes eu já tô criando vínculo, mas ainda não tá aquela coisa forte. E só de fazer o encontro de despedida de barriga, os vínculos ficam muito fortes, muito, muito fortes mesmo. Porque é um encontro muito, assim, de sentimentos mesmo, sabe? Muito de palpável, assim, os sentimentos. Da mulher curtir muito essa reta final, né? Conseguir focar nessa coisa de curtir a barriga, sabe? Às vezes a mulher tá trabalhando pra caramba e chega no final, a gente faz a despedida de barriga, ela consegue se conectar. E as pessoas que estão junto... Agora na pandemia não tá dando pra ter, né, muita gente. Mas só fica só a mulher e o marido, a gente de máscara, não é a mesma coisa, né? E tem isso as famílias que preferem fazer. Tem famílias que nem preferiram não fazer. Mas mesmo assim é muito gostoso, mesmo sendo só o marido e a mulher, acaba sendo um fortalecimento de vínculo para nós três, né? Para virar um trio, que é o que tem que ser no parto, né? Fala da despedida da barriga também, já expliquei. Próximo encontro seu, Mônica, será placenta na geladeira de casa. Sim, placenta na minha geladeira, mas fica no meu freezer. Gente, é um pedaço de bife. Vocês não comem carne? Quem é vegetariano, eu entendo. Mas quem não é vegetariano, vocês comem carne. Vocês não têm bife congelado na casa de vocês? É uma placenta, tá dentro de um saco ou dentro de um pote. Ninguém vai ficar lá olhando o que é. Só eu. E é costume também. Eu achei que eu ia ter nojo no início, não tive. Eu tive nojo com a minha. Quando eu não estava acostumada, gente, eu não pintei minha placenta. Como me arrependo disso? Eu só enterrei ela e plantei um pé de hibisco na Floresta da Tijuca. E eu tive nojo. Agora eu não tenho mais não. É costume. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu tô passando uma audição. Você já me tá vendo aqui que eu tô piscando o olho, né? Tá lacrimejando meu olho. Porque eu ainda tô com sono acumulado do parto, né? Porque de segunda pra terça eu virei à noite com a gestante. Na terça eu fiquei o dia todo... Fui dormir meia horinha. Quando eu fui dormir meia horinha, eu acordei com o marido me ligando. Cheguei em casa de noite, só que eu fui dormir tarde por causa do Fernandinho que tava aqui, né? Na ânsia de ficar comigo, né? E aí, enfim, dormi pouco. E essa noite também, ontem trabalhei o dia todo. Então eu ainda tô com o sono acumulado do parto, mas tudo bem. Paula, será que eu vou me arrepender agora? Claro que não. Você tem todo jeito pra ser doula também. Vai ser ótimo ter você de colega, Paulinha. Colega de profissão. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Faltam ainda... Dá pra ficar uns 10 minutinhos ainda. Vou encerrar antes de 1 hora. Vocês querem fazer mais alguma pergunta sobre doulagem, sobre parto, sobre amamentação, sobre... Ah, você tá falando da placenta, Paulinha. Cara, vai se arrepender... Ah, você vai se arrepender do print, né, que você tá falando. Você não... Paulinha não quis o print. Eu ainda ofereci de fazer o print na minha casa, sem ela ver a placenta. Que eu levava já pronto. Ela não quis. Falou, não sou apegada nessas coisas, não. Eu me arrependi. Não quis. Porque a doula foi lá em casa e esqueceu de me avisar pra eu descongelar a placenta. E aí ela falou, não, mas depois eu te explico como é fácil. Aí eu fiquei com preguiça e falei, não ligo não, vou só plantar a placenta. Me arrependo de não ter o print. No próximo filho, eu vou ter que fazer o print e botar o pezinho do Fernandinho do lado também.
pezão, né? Que já tem um pezão já. Deixa eu ver aqui. Acho que alguém me fez uma pergunta no privado. Deixa eu ver. Tá vendo? Eu devia ter guardado a tua placenta pra tua mãe. Deixa eu ver aqui. Ah, tem 2 perguntas aqui. Tá, beleza. Me explicaram. É insuficiência cervical. Agora eu entendi. Que é a dilatação cervical sem dor, resultando em parto de um feto vivo no 2º trimestre. Não consigo ler tudo. Acho que é. Vocês estão conseguindo ver o que eu tô botando aqui embaixo? Vocês estão conseguindo ver o que eu tô botando aqui embaixo? Deixa eu ver aqui. Bom, o que seria o print da placenta eu já expliquei. O que seria o encapsulamento da placenta? O encapsulamento da placenta, você não pode printar a placenta só com sangue, você não pode printar com tinta, porque as pessoas que fazem o encapsulamento, elas pegam a placenta fresca. Tem que pegar ela fresca, não pode congelar. Tô botando filtro porque não tá dando não, gente. Tem que pegar ela fresca Elas fazem a placenta virar pó, sei lá o que elas fazem. Eu não sei, porque eu nunca entrei a fundo nesse assunto. Não é uma área que eu me interesso de trabalhar, mas não tem problema nenhum se a pessoa quer fazer isso. Já tive 2 gestantes que fizeram cápsulas de placenta. E o corante comestível. A Ana Cacurim é uma doula que eu conheço, que eu gosto muito, minha amiga também, minha conhecida, não é minha amiga próxima, mas eu gosto muito da Ana. A Ana trabalha com medicina placentária, vocês podem ir lá olhar. Ela faz várias coisas, ela faz pomada para assadura feita da placenta, ela faz curativo feito de placenta. E, enfim, a medicina placentária não tem ainda muitas evidências, mas tem bastantes estudos, né? Eu acredito que faça bem, sim, porque a placenta tem muitos hormônios benéficos para o corpo. Então, o encapsulamento as pessoas fazem para não ter que comer a placenta igual os animais. Elas transformam em cápsula, em remédio. Daí a mulher ingere e fala que tem vários benefícios. Só que assim, também não tem como ter comprovação, porque aquela mulher não tem como comparar com não ter tomado, né? Porque mesmo que ela não tenha tomado em outra gestação e tenha tomado nessa, como é que ela vai comparar? Cada gestação é uma. Às vezes ela vai fazer depressão pós-parto numa e na outra não vai fazer, independente de tomar a cápsula ou não. Então eu não sei, eu não estudei a fundo para dizer a minha opinião, se eu acho que é dinheiro jogado no lixo ou não. Eu sei que tem correntes que falam que, se você tá expelindo a placenta, você vai ingerir. E tem correntes que falam, mas os outros animais fazem isso, né? Os outros animais mamíferos fazem isso, eles comem a placenta. Eu, Luísa, não tenho a menor vontade de comer. Não, mas também não tem nada contra quem queira. Meu puerpério foi super tranquilo mesmo assim, porque eu acho que tá em relação com o nosso emocional durante a gestação, nosso apoio de família, nossa rede de apoio. E é isso. Mas acho válido quem quer também fazer, né? Não tem nada contra, não. Só acho que não tem evidências científicas comprovando que realmente tem benefícios. E eu acho que o ser humano, tudo bem que os mamíferos fazem isso, de comer a placenta, mas o ser humano nunca fez isso, na história inteira da humanidade. Então não é porque os mamíferos todos fazem que o ser humano é normal fazer também. Não acho que seja essa a justificativa. Acredito que possa ter benefícios sim, mas eu também não acho que seja uma necessidade. É isso que eu tô querendo dizer, tá? Mas acredito que tem benefício sim, tá? Acredito. Só não estudei isso a fundo, então... Enfim, acho que quem tem interesse deve ir... Quem tem o interesse de saber mais sobre a medicina placentária, eu não sou a melhor fonte para falar. Vá em alguém que saiba falar disso, que estude isso. Eu indico muito a Ana Cacurim aqui no Instagram, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém que fez alguma pergunta. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Tá acabando o tempo da live.
Eu acho que eu expliquei tudo, né, da minha trajetória até aqui. Daí agora a gente tá entrando nas respostas, nas perguntas. Se quiserem fazer perguntas sobre minha maternidade também com o Fernandinho, podem fazer. E, enfim, eu vou deixar a live salva também, né? Acho que responde bastante perguntas. Acho que ficou bem interessante para quem também tá chegando agora no meu Instagram entender um pouquinho do porquê eu maternizo, o porquê, quem eu sou um pouquinho. E também aproveitar e pegar de embalo essas perguntinhas que eu respondi. Então, gente, eu tenho um canal no Telegram. Mais uma vez eu vou falar, tem um canal no Telegram que eu deixo as lives salvas lá. E aí você pode acessar todas as lives de antes, quantas vezes vocês quiserem. E... a Camila tá perguntando o print. O print da placenta eu respondi. Não sei se você entrou depois e não viu. Mas eu vou deixar a live salva no meu canal do Telegram. Então quem quiser é só olhar lá, tá bom? É só olhar lá no meu canal do Telegram. O link pro canal do Telegram tá na minha bio. E lá tem todas as lives que eu tenho feito, tô postando lá. E além das lives, eu tenho postado conteúdos exclusivos lá também. Tipo, áudios com algum assunto que eu tenha abordado aqui, que eu consigo abordar melhor lá, mais a fundo. Artigos científicos. Outro dia eu postei sobre bolsa rota aqui. E aí eu postei lá um artigo sobre as evidências científicas da bolsa rota. Então é isso, tá? Espero vocês lá no canal do Telegram. E semana que vem tem mais live, né? Essa semana eu só consegui fazer essa, porque terça-feira eu tive que desmarcar por conta do parto. Mas semana que vem eu vou programar mais 2 lives para terça e para quinta para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.